Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia do Nó Chique e nesse vídeo eu estou trazendo uma bolsa de barbante pequenininha, menorzinha, ok? Eu fiz com barbante número 4, agulha 4,5. Ela parece difícil de fazer, mas não é não, é só você perceber bem os pontos, né? A sequência dos pontos. Eu vou colocar o gráfico dela na página Nó Chique, ok? Ela fica pequena, ela fica com uns 22 centímetros daqui até embaixo e uns 17, se eu não me engano, de largura. E esse tamanho vai variar de acordo com o material que você usar, o fio e a agulha que você usar, ok? Então é isso, seus lindos, vamos ver como faz? Meus amores, essa peça a gente começa com o laço mágico, que eu faço da seguinte forma. A parte do fio que está ligada ao novelo, eu coloco sobre o início do fio, sendo que eu estou deixando um pouco do fio aqui, ok? Aí eu passo o fio assim para trás, que é meu jeito de pegar crochê assim, tá? Eu não enrolo em canto nenhum, não. Aí eu já começo. Faço uma laçada, mais 3 laçadas. E 2 pontos altos, ou seja, equivale a 3 pontos altos, não é? 2 correntinhas e 3 pontos altos. Eu vou fazer essa sequência de 3 correntinhas e 2 pontos altos por 4 vezes, ok? 1, 2. O fio desse que sobrou, do laço mágico, a gente trabalha ele dentro dos pontos, ok? 1, 2, 3 e 2 correntinhas e repete 3 pontos altos mais uma vez. Depois de fazer 4 vezes os 3 pontos altos separados por 2 correntinhas, como eu falei, na verdade, a última correntinha, a gente vai substituir, as 2 últimas correntinhas, a gente vai substituir da seguinte forma. Uma correntinha e um ponto baixo, fechando a carreira. Por que isso? Porque a gente vai querer fazer uma parte dos pontos que entram aqui nas correntinhas, uma parte para cada lado, ok? E o laço mágico a gente ajusta, ok? A gente puxa como a gente achar melhor, como a largura que a gente quiser que fique o aro inicial. Então vamos lá. Fechamos aqui, a gente faz 3 correntinhas e 2 pontos altos, que equivalem a 3 pontos altos, não é? Uma correntinha e aí faz 3 pontos altos na quina seguinte, que vai virar uma quina por um tempo, ok? 2, 3. 3 correntinhas. Opa! 2, 3. 3 pontos altos no mesmo lugar. E a gente vai repetir isso em todas as quininhas. Nas correntinhas da carreira anterior, a gente vai fazer 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos, separados por uma correntinha. Aí a gente vai lá e faz os pontos altos. Bom, como são 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos em cada quina, e nós começamos com 3 pontos altos, então a gente faz os últimos 3 pontos altos dessa quina. 2, 3. E aí fazemos 3 correntinhas, fechamos com um ponto baixíssimo essa carreira
E começamos a próxima neste mesmo lugar, né? Com mais 2 pontos altos, que equivale a 3 pontos altos. Uma correntinha, que aqui separando é sempre uma correntinha. E aí fazemos 3 pontos altos no ponto alto do meio da quina seguinte. 2, 3. Aí fazemos 2 correntinhas, um ponto alto no meio do arco da quina, uma correntinha, outro ponto alto, 2 correntinhas, e aí o ponto alto aqui no primeiro ponto alto do arquinho da carreira anterior. 2, 3. E repete isso, gente. Uma correntinha, aí vai lá no último ponto alto, ou primeiro, né, como você preferir encarar. 3 pontos altos aqui neste ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no meio do arquinho da quina. Uma correntinha, outro ponto alto. Opa! Duas correntinhas e 3 pontos altos no primeiro ponto alto do trio seguinte. E repete isso até acabar a carreira, gente. Porque isso dessa bolsa a gente começa com como se fosse não, né? Um quadradinho, mas é uma peça, né? Circular. Então repete sempre o mesmo esquema. Aí vamos lá no ponto alto, no último no caso, e repete. Terminamos a carreira, né? Com as 2 últimas correntinhas e um ponto baixíssimo. Aí nós fazemos novamente 3 correntinhas e 2 pontos altos nesse primeiro ponto alto do triozinho. Uma correntinha e 3 pontos altos no último ponto alto do triozinho. 1, 2, 3. 2 correntinhas e um ponto alto aqui no meio dos 2 pontos altos do leque. Mostrando assim para dar para vocês entenderem, ok? E aí faz uma correntinha, o segundo ponto alto no mesmo lugar, uma correntinha, o terceiro ponto alto, uma correntinha, o quarto e último ponto alto aqui nesse meio, né? Formando esse lequinho central, ok? Aí 2 correntinhas e começamos a repetir. Gente, os 3 pontos altos juntos são sempre no último e no primeiro ponto alto da carreira anterior, explicando assim melhor. No último e no primeiro ponto alto, né, do trio da carreira anterior, mais próximos do meio, né, do nosso lequinho, ok? Uma correntinha e aí a gente repete os 3 pontos altos, né, que aqui já é outra quina. E vai indo.
Nessa carreira seguinte, nós fazemos 3 correntinhas, 2 pontos altos juntos, ou seja, mantemos os 3 pontos altos naquele esquema, na beira, né, dos 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos no primeiro do leque seguinte, porque aqui é um leque, né, gente? 4 quinas, 4 leques. Aqui a gente mantém fazendo os 3 pontos altos no último deste lado e no primeiro deste lado. Aí como vai ser essa parte aqui do meio? São 2 correntinhas, um ponto alto no primeiro daqueles 4 pontos altos, uma correntinha, um ponto alto no segundo ponto alto, uma correntinha, outro ponto alto no mesmo lugar. Uma correntinha, a gente vai fazer o mesmo nesse ponto alto aqui. Vão ser 2 pontos altos separados por uma correntinha. Uma correntinha, um ponto alto no último ponto alto, que aí a gente fecha esse lequinho, não é? Olha lá. Gente, para facilitar, para quem gosta de gráfico, eu vou postar o gráfico dessa bolsinha aqui no Facebook No Chique, ok? Se você preferir ver gráfico, ou se achar que o vídeo está confuso, ou qualquer outra coisa assim, quiser guardar o gráfico vai estar lá, ok? Então, o leque nesta carreira, vocês veem que por um tempo, no início, a gente mantém, né, essa coisa dos 3 pontos altos, né, nas quinas. No final e no início dos 3 pontos altos da carreira anterior. Aí aqui a gente está abrindo um leque, né? A gente começou com 2 pontos altos, partimos para 4 no meio, e aí estamos continuando a abrir esse leque. E nesta carreira, gente, desculpa que eu estou gripada. Nesta carreira a gente mantém isso aqui. Então, é uma correntinha e aí repete, ok? Os 3 pontos altos. No mesmo ponto alto da carreira anterior do leque seguinte. E assim vai até acabar essa carreira, ok? Eu vou acabar ela e volto para explicar como é a próxima. Seus lindos, essa carreira seguinte, né? A gente faz também com os 3 pontos no primeiro ponto alto, ou seja, 3 correntinhas e 2 pontos altos no primeiro ponto alto da carreira. Aí aqui, pela primeira vez, nós fazemos 2 correntinhas, que sempre a gente está mantendo uma correntinha aqui, não é? Então, a gente faz 2 correntinhas e os 3 pontos altos. 1, 2, 3. Ok? Aí nós fazemos 2 correntinhas e um ponto baixo aqui. Vocês lembram do leque da carreira anterior, né? Um ponto baixo entre os 2 primeiros pontos do leque, primeiros 2 pontos altos do leque, 3 correntinhas e repetimos isso até acabar o leque, um ponto baixo entre os pontos altos. Estamos fazendo arquinhos aqui. 3 correntinhas, um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo, e esse próximo vai ser o último ponto baixo deste leque, ok? Então, aqui nós estamos começando um abacaxizinho, não é? Aí, 2 correntinhas, 3 pontos altos, fechamos o primeiro leque. 3 pontos altos no primeiro ponto alto da coluninha. Ok? Aqui estamos começando o abacaxizinho. E aí nós repetimos, gente. 2 correntinhas, os 3 pontos altos aqui
no último ponto alto da coluninha do leque seguinte. E vamos fazer isso nos 4 cantos, ok? Essa repetição aqui. Aí nós começamos esta carreira também com os 3 pontos altos, ou seja, 3 correntinhas e 2 pontos altos na correntinha inicial, né, da carreira anterior. Aí fazemos 2 correntinhas, um ponto baixo aqui no meio das 2 coluninhas de 3 pontos altos. A gente já vai estar começando a fazer a cuia, né, a fechar a parte da bolsa. 2 correntinhas, os 3 pontos altos, no último ponto alto do início do leque. 2, 3. 2 correntinhas. Aí aquele esquema do abacaxi, né? Quem já fez alguma peça de abacaxi sabe, né, que a cada carreira a gente diminui um arquinho. Então a gente faz um ponto baixo no primeiro arquinho, 3 correntinhas, um ponto baixo no segundo arquinho, 3 correntinhas, um ponto baixo no terceiro arquinho, 3 correntinhas e fechamos o terceiro arquinho desta carreira. 2 correntinhas, os 3 pontos altos no primeiro ponto alto da carreira anterior. 1, 2, 3, 2, aqui já acabou o leque, né? Já acabou o canto. Aí a gente já começa a repetir, 2 correntinhas, um ponto baixo aqui no meio, 2 correntinhas e recomeça. E recomeça não, né? Começa a fazer outro leque, recomeça o esquema, mas em outro leque. Os 3 pontos altos. E aí as 2 correntinhas, o ponto baixo, e vai nessa sequência até acabar a carreira. Na sequência, nós ainda começamos a carreira com as 3 correntinhas e os 2 pontos altos e 2 correntinhas. Aí nós fazemos um ponto baixo nesse primeiro arquinho, no meio dos leques, 3 correntinhas, um ponto baixo, ok? 2 correntinhas, um ponto alto, já começando, né, o leque, que a gente começa a carreira já no final de um leque. Aí a gente começa outro, ainda com os 3 pontos altos. No último ponto alto do início do leque, não é? Aí fazemos 2 correntinhas, um ponto baixo no primeiro arquinho do abacaxi, 3 correntinhas, um ponto baixo no segundo arquinho da carreira anterior, 3 correntinhas, um ponto baixo no terceiro arquinho, 2 correntinhas, um ponto alto, mais outro, fechando o leque. Aqui, não é? A gente começa com a coluninha, termina com outra coluninha de 3 pontos altos. Opa! Aí, a gente repete. 2 correntinhas, um ponto baixo, que aqui é o meio dos leques, né? 3 correntinhas,
um ponto baixo, duas correntinhas e começa o leque segundo, fazendo 3 pontos altos aqui no último ponto alto. Eu vou terminar essa carreira e já volto para mostrar a carreira seguinte. Na sequência, as 3 correntinhas iniciais e os 2 pontos altos no mesmo ponto. No primeiro ponto, né, da carreira. 2 correntinhas. Aí nós começamos a fazer, nós estamos terminando esse abacaxi aqui, né, que quando acabar vai ser um abacaxi, e aqui nós vamos começar um, aqui onde era o meio, né, dos pontos altos. Então vamos lá, 2 correntinhas, um ponto alto, uma correntinha, o segundo ponto alto, uma correntinha, o terceiro ponto alto, uma correntinha, o quarto e último ponto alto nesse início de abacaxi aqui. 2 correntinhas e fazemos lá, fazemos lá os nossos 3 pontos altos para iniciar o leque seguinte, né? Seguinte. E aí vão ser 2 correntinhas e aqui a gente vai fazer um ponto baixo, 3 correntinhas, outro ponto baixo, 2 correntinhas, o ponto alto, os pontos altos, né, os 3 pontos altos, aqui da coluninha, do final da coluninha. E aí a gente começa a repetir. São 2 correntinhas e 4 pontos altos separados por uma correntinha e vai na sequência por toda essa carreira. Meus amores, na sequência, né? 3 correntinhas e mais 2 pontos altos, iniciando a carreira. Duas correntinhas. E aqui o mesmo esquema que a gente fez nessa parte aqui, no outro início do abacaxi. A gente faz um ponto alto, no primeiro ponto alto, uma correntinha, 2 pontos altos no segundo ponto, sendo separado por uma correntinha. Opa! Uma correntinha, repetimos isso aqui no terceiro ponto alto da carreira anterior, separado sempre por uma correntinha. Uma correntinha e o último ponto alto desse leque aqui. Ok? Que nem a gente fez aqui, não é? Olha lá. 1, 2, 2, 1. Aí seguimos 2 correntinhas, 3 pontos altos, aqui na coluninha de 3 pontos altos, né? 2 correntinhas, Aqui a gente só tem um arco, né? Então a gente faz só um ponto alto, um ponto baixo, perdão, gente, um ponto baixo, 2 correntinhas, 3 pontos altos, aqui que a gente está mantendo, não é isso?
1, 2, 3 pontos altos. E aí começamos a repetir 2 correntinhas e aí vamos fazer o aumento do leque aqui e faz isso por toda a carreira. Meus amores, essa carreira, ao invés de nós terminarmos com 3 correntinhas e fechar com um ponto baixíssimo, nós vamos fazer 2 correntinhas e um ponto baixo. Por que isso? Porque a gente vai passar a fazer esses 3 pontos altos aqui nesse arco. Então, para a gente fazer o primeiro, a gente tem essa basezinha do ponto baixo. Então, a gente faz 3 correntinhas e mais 2 pontos altos. Opa, tá difícil. E aí nós seguimos fazendo 2 correntinhas, um ponto baixo aqui no primeiro arquinho. E aí nós fazemos tantas vezes 3 correntinhas e um ponto baixo, quantos arquinhos aqui nós temos. Então, nós temos mais 2 arquinhos para fazer ponto baixo. 1, 2, 3, esse é o último deste abacaxi, né? E aí fazemos 2 correntinhas e aí a gente repete, né? Aqui a gente fez aqui. A gente faz 3 pontos altos no arco. E aí são 4 correntinhas. Vamos fazer isso, 4 correntinhas. Eu olhei ali no gráfico. E aí nós começamos a repetir. 3 pontos altos, 2, 3, ok? Lembrando, né? No arco, não mais nos pontos altos. E aí repetimos. 2 correntinhas e vai tudo em sequência, ok? Até acabar essa carreira. E aí aqui a gente pode ver que já está começando a tomar o formato de uma bolsa, não é? Essa carreira que nós fizemos com 4 correntinhas aqui entre o grupinho de 3 pontos altos, a gente termina com 3 correntinhas e um ponto baixo. E aí nós seguimos fazendo 3 correntinhas e 2 pontos altos no arco, ok? Agora a gente passa a fazer os pontos altos no arco. E aí são 2 correntinhas e aí a gente vai lá para o nosso abacaxi. Faz um ponto baixo no primeiro arco, 3 correntinhas, um ponto baixo no segundo arco, 3 correntinhas, um ponto baixo no último arco. 2 correntinhas, e aí nós fazemos 3 pontos altos no meio das correntinhas, não mais no ponto alto anterior. E aí a gente dá uma modificada aqui para dar um espaço, porque aqui vai continuar diminuindo até acabar esse abacaxi, né? Então a gente dá mais um espacinho aqui. A gente faz 2 correntinhas, um ponto alto, uma correntinha, outro ponto alto. Opa! 2 correntinhas e aí a gente repete. A gente repete que eu falo, né? Porque nós começamos com 3 pontos altos. Aí a gente faz os 3 pontos altos. 1, 2, 3. E aí recomeçamos os ciclos que a gente fez aqui, ok? Por toda a carreira. Encerramos a carreira com um ponto meio alto, já que nós vamos fazer os pontos altos aqui, não é? A gente está fazendo agora nos arquinhos. Então, fazemos o ponto meio alto, fechando a carreira, e aí a gente faz 3 correntinhas
e 2 pontos altos. 1, 2. Aí são 2 correntinhas, um ponto baixo no primeiro arquinho, 3 correntinhas, outro ponto baixo no arquinho seguinte. Acabaram os arquinhos, a gente faz 2 correntinhas e vai lá para os 3 pontos altos. 1, 2, 3. Repetimos a sequência aqui, 2 correntinhas, um ponto alto entre os pontos altos da carreira anterior, aqueles 2 que a gente fez no meio do arquinho, uma correntinha, mais um entre os pontos altos, 2 correntinhas, os 3 pontos altos. E aqui a gente começa a repetir, não é? A gente começou com 3 pontos altos, estamos nos 3 pontos altos. 2, 3. E na sequência são 2 correntinhas, o abacaxizinho, né? Que é... Isso aqui, gente, é um abacaxi, não é? Esse daqui é o que a gente chama abacaxi em crochê. Então, aí 3 correntinhas e vai indo por toda a carreira, ok? Repetindo. Fechamos a carreira com um ponto meio alto. E nós vamos fazer nele os 3 pontos altos, né? A gente começa com as 3 correntinhas, mais 2 pontos altos. Duas correntinhas. Aqui nós acabamos o abacaxi, né? Não é isso aqui, só tem mais um arco. Então aqui a gente passa a fazer um ponto alto, opa, duas correntinhas, outro ponto alto, duas correntinhas, e aí nós chegamos nessa coluninha, chamemos assim, né? Seguinte, que nós fazemos 3 pontos altos, 2, 3, duas correntinhas, no meio, um ponto alto, perdão, duas correntinhas, outro ponto, perdão, gente, gripe tá terrível, duas correntinhas, outro ponto alto, duas correntinhas, e começamos a repetir com os 3 pontos altos aqui. E aí vamos lá para duas correntinhas, os pontos altos separados por correntinhas aqui no abacaxi. Gente, essa carreira aqui, a gente repete, né? Isso que eu acabei de falar para vocês. E você faz essa carreira quantas vezes você quiser, ok? Você repete esta carreira quantas vezes você quiser, porque essa já é a carreira que a gente repete para dar o tamanho, né, o comprimento da bolsa. Porque aqui a gente já fez a parte da cuiazinha. Aqui é a parte que sobe. Ela é tipo uma bolsinha pequena, né, para você carregar coisas poucas. Dependendo, se você fizer com barbante grossão ou com trapilho, ela vai aumentar... Opa, aqui são duas. Ela vai aumentar bastante, ok? Mas ela nunca vai ser uma bolsa grandona. Mesmo que você faça muitas e muitas e muitas carreiras aqui, a largura dela é relativamente pequena, ok? Então, é isso. Ela é uma bolsa boa para criança, né? Também, ou para carregar, como eu falo, pequenas coisas. Então, é isso, seus lindos. Faz esta carreira quantas você quiser. Eu vou fazer umas 5.
Umas, ainda não tenho certeza. Eu vou vendo o tamanho, ok? Quando eu achar que está um tamanho legal, eu volto aqui para falar para vocês quantas eu fiz, quantas carreiras eu fiz e mostrar para vocês como fazer o acabamento da bolsa. Meus amores, eu fiz 4 carreiras dessas repetidas, ok? Lembrando que você pode fazer quantas você quiser, não é? Então, aqui já está um tamanho que eu achei bom para a bolsa e é o tamanho que está no gráfico que eu vou postar lá na página, ok? Então, aqui a gente faz umas carreiras de ponto baixo para acabamento. Aí eu vou falar para vocês como eu faço essas carreiras de ponto baixo quando tem, assim, acabamento de bolsa. Eu faço aquele círculo que chamam de círculo infinito, né? Eu faço uma carreira só, que eu acho que fica melhor, fica sem aquela mudança de carreirinha do ponto baixo, ok? Então, como eu faço isso? Eu não faço correntinha nenhuma, né? Eu fechei a carreira anterior normal, com ponto baixíssimo. Aqui eu já começo a fazer, no ponto seguinte, pontos baixos. Aqui a gente faz um ponto baixo equivalente a cada ponto da carreira anterior, ok? Então, eu fiz 2 pontos baixos aqui nos 3 pontos altos, porque o primeiro foi a laçada que veio da carreira anterior, que a gente vai resolver isso quando a carreira passar aqui, ok? Quando a gente for seguir a carreira infinita, eu mostro para vocês. Eu estou fazendo um ponto, né, equivalendo a cada ponto da carreira anterior. Já falei isso, eu acho. Então, vamos lá. Na sequência da carreira, eu só sigo fazendo os pontos baixos, gente. Olha lá, tá a carreira aqui, né, que eu tava, e aqui eu já sigo para a segunda carreira. Só isso aqui. No caso, o gráfico que eu vou postar no grupo, na página, ele tem uma carreirinha só de pontos baixos aqui nessa volta. Mas eu preferi dar mais uma, ok? Dar mais uma volta de ponto baixo. Se você não quiser dar mais essa volta, se você quiser fazer que nem o gráfico, pula essa parte do vídeo, se você preferir, e vê como eu vou fazer, né, na sequência, ok? Meus amores, eu fiz ponto baixo até onde equivaleria ao início da carreira, né? Que a gente não tem início, a gente está indo direto, mas até o ponto onde começou os pontos baixos, começaram os pontos baixos. Aí eu fiz 30 correntinhas, ok? E uni no ponto seguinte, no equivalente aonde eu parei aqui, nesse motivo. Então, eu voltei no motivo seguinte, nesse último ponto alto, ok? Então, o que eu vou fazer? Aí a gente mede, a gente calcula aqui certinho aonde vai ser a alcinha do outro lado, não é isso? Então, a gente fazendo aqui, a gente sabe que a gente tem que descer, subir e fazer a outra alcinha, né? Aqui assim. Ok? Aí eu venho até aqui em pontos baixos, faço 30 correntinhas e reinicio aqui, ok? Já eu volto e mostro para vocês. Então, seus lindos, como eu falei para vocês, tá aqui a primeira alcinha que eu fiz, não é? Aí eu fiz a lateral, né? Essa partezinha que vai ser a lateral da bolsa. Fiz até o equivalente, né? A bolsa dobradinha, não tem erro. Até o equivalente ao primeiro ponto alto de um lado. Fiz as 30 correntinhas, perdão. E aí eu prendo aqui no último ponto alto do motivo seguinte. E aí o que eu vou fazer agora? Carreirinhas circulares de ponto baixo. Aí você pode fazer quantas você quiser, já eu volto mostrando quantas eu fiz, sendo que termina aqui onde nós começamos, ok? Para não ficar com um lado com mais carreiras do que o outro, não é? E encerra com um ponto baixíssimo, que você vai fazendo até ficar certinho,
e não fica desnível algum, ok? Já volto mostrando como ficou. Meus amores, eu fiz 2 carreirinhas de pontos baixos e vou encerrar aonde eu comecei. Na alcinha onde eu comecei, ok? Exatamente na alcinha. Então, o que eu faço? Eu dou só um ponto baixíssimo aqui. Encaixado, aqui eu encaixei ele dentro da correntinha. Aí eu dou uma trançadinha, assim, bem mesmo. Eu não puxo o fio para trás não, ok? Eu faço assim, dou uma assentadinha. Passo aquele pingo de cola, que quem acompanha aqui no canal há mais tempo já sabe que eu uso muito. Muito no sentido de muitas vezes, mas é só um pinguinho, ok? Um pinguinho de cola de tecido, qualquer uma. Lembrando que nas correntinhas eu fiz tantas correntinhas quantas... Nas correntinhas não, os pontos baixos eu fiz tantos quantos em correntinha. Então eu fiz 30 pontos